Dias, senhores e senhoras, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, comunicando que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página oficial da Câmara Municipal de Boa Vista no Facebook. A todos os internautas que nos acompanham, bom dia. Dando continuidade, solicito ao seu secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhoras e senhores, colegas vereadores, senhor presidente e demais pessoas no plenário. Meus senhores e minhas senhoras, ata da 541ª sessão ordinária realizada no dia 18 de maio. Aos 18 dias do mês de maio de 2019, reuniu-se esta edilidade sob a presidência do vereador José Fernando Leite Ares. Aberta a sessão, foi justificada a ausência do vereador Carlos Alberto Jovem, pelo senhor vereador Carlos Antônio Macedo. Ademais, o senhor presidente determinou a leitura da ata da sessão anterior, colocada em votação e sendo aprovada por unanimidade. Imediatamente, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias objeto da presente sessão ordinária. Projeto de lei do Executivo 14/2019 estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências. Requerimento 17 requer pavimentação da rodovia estadual entre os municípios de Boa Vista e Cabaceiras, de autoria desta Casa Legislativa Mirim. Moção de pesar 21/2019 aos familiares do senhor José Soares Sobrinho, Zé Lagoa. Moção de pesar 22 aos familiares do senhor José Fábio Farias Carvalho. Moção 23 de felicitações ao senhor Eidemir Paes Barreto Paiva pela passagem de seu aniversário. Moção de felicitação pelo seu aniversário, votos de felicitação ao ex-prefeito Edivan Pereira Leite pela passagem de seu aniversário, todos de autoria desta casa. Abrindo um pequeno expediente, o senhor presidente transmitiu aos pares algumas comunicações. Inicialmente informou o recebimento do ofício do vereador Carlos Jovem, solicitando a deputada Edna Henrique um trator agrícola e equipamentos para atender a população rural do município. Da mesma forma, comunicou a todos os vereadores e a população bovistense que no último dia 9 de maio, as contas da Câmara Municipal de Boa Vista do exercício de 2018 foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas. E externou que é uma alegria a todos, externou a todos a alegria e agradecer aos vereadores da mesa, diretor e demais vereadores, também aos funcionários, a assessoria contábil, a qual reforçou que fez um trabalho excepcional que possibilitou o quarto ano seguido sob a sua gestão, mais 10 anos sob a gestão do vereador Carlos Antônio Macedo, e a aprovação das contas do Poder Legislativo de Boa Vista. Ainda em sua fala, agradeceu aos funcionários, vereadores que aqui estiveram presentes, aos colaboradores e também aos colaboradores Faustino Filmagens, Anselmo Apolinário, Girlene, da Prefeitura de Boa Vista, pela sessão especial homenagem ao Dia das Mães, que tivemos aqui no último dia 11 e considerou uma sessão bastante prestigiada. Ao mesmo tempo, agradeceu a Márcio Gleidson, que abrilhantou com sua voz aquela sessão, a Tatiana Eleca, ao Coral Luzes, e afirmou que foi um evento que todos saíram satisfeitos. No momento seguinte, se solidarizou com as famílias das pessoas falecidas no decorrer destas últimas 2 semanas, prestou-lhe sua homenagem, desejando que Deus conforte os corações. Citou ainda as felicitações de senhor Edmir pelo seu aniversário, nosso contador Paiva, pelos 75 anos, e ao querido Edivan Pereira Leite pelos seus 81 anos. Finalizou sua fala com um voto de repúdio, porque esta Casa Mirim e nenhuma outra autoridade do município
foram convidadas para as comemorações alusivas aos 70 anos de existência da Escola Estadual Teodósio de Oliveira Ledo e a sua importância em nossa cidade, e jamais poderia calar diante deste absurdo, pois o grupo é uma instituição que não tem dono, pertence a todos os bovistenses. Dando sequência ao pequeno expediente, abriu a tribuna no prazo regimental. Sebastião Pereira Porto iniciou seu discurso parabenizando o colega Orlandino Pereira pela passagem de seu aniversário, no último dia 6. Da mesma forma, o senhor Edivan Pereira Leite, juntamente com sua filha Maristela Borbrema, que aniversariam no último dia 15. Depois agradeceu a todos os bovistenses e aos colegas vereadores do município por ter nos ajudado a fazer uma festa tão brilhante na comunidade Roçado do Mato, que encerrou no dia 4 de maio. Da mesma forma, agradeceu a toda a comunidade que não mede esforços com contribuições com o seu trabalho para que a festa seja realizada e a paróquia do Bom Jesus, na pessoa do padre João Bosco Félix, por se conceder a realização da festa juntamente com as pastorais. Encerrou ratificando as palavras do colega vereador Fernando, com seu voto de repúdio à Escola Teodósio de Oliveira Ledo, e que contou um pouco da história de sua fundação e da importância da educação daquela escola para a nossa cidade. Marinésio começou sua fala parabenizando o presidente da mesa, José Fernando Leite Ares, pela realização da sessão especial, que considerou ser muito bacana, com a participação de muitas mães, e afirmou ser um evento que vem crescendo a cada ano, graças à confiança que esta casa passa para a população. Parabenizou o senhor presidente pela aprovação das contas do exercício de 2018 pelo Tribunal de Contas. Logo após, parabenizou o colega vereador Orlandino e o ex-prefeito Edivan pela passagem de seus aniversários, aos quais chamou carinhosamente duas barões políticas de Boa Vista. No momento seguinte, se solidarizou aos familiares e prestou a sua homenagem aos falecidos nos últimos dias. Finalizou solicitando ao senhor prefeito que, por conta de 2 anos de estiagem na comunidade do Caloete, e o que lhes preocupa muito, os poços artesianos existentes estão secando, conseguisse uma máquina para perfurar mais poços, ou busque alternativas para o problema de abastecimento de água na comunidade. Joaquim Luiz Meira externou seus sentimentos aos familiares enlutados, parabenizou o vereador Orlandino pela passagem de seu aniversário. Humberto Pereira parabenizou a casa pela realização da Sessão das Mães, sugeriu que se pensasse outro local para a realização deste evento, pelo seu crescimento constante. Em seguida, apelou ao senhor prefeito que veja com o secretário de Serviços Rurais a situação das estradas vicinais, principalmente o Roçado do Mato. Continuando, saudou o senhor presidente pela aprovação das contas e também parabenizou o vereador Orlandino pelo seu aniversário. Da mesma forma, parabenizou de forma especial o ex-prefeito Edivan e citou que foi um homem que lhe deu a oportunidade de ser um dos representantes do município, e citou o seu incentivo que lhes fora dado por sua capacidade de ser um vereador. Carlos Antônio Macedo iniciou ratificando as palavras dos colegas vereadores que o sucederam. Também parabenizou o presidente da mesma forma. Também se sente parabenizado juntamente com os demais membros da mesa e os demais vereadores. E esta casa tem sido agraciada nos últimos 14 anos com a administração eficiente e voltada para os novos vereadores. E deu graças a Deus por esse trabalho ser reconhecido não só pelo Tribunal de Contas, como todas as ruas de nossa cidade, pela lisura e pela honestidade com que tratamos a coisa pública. Também parabenizou a mesa diretora pela belíssima sessão em homenagem ao Dia das Mães. Festa essa que se tornou tradicional. Outro ponto comentado foi a surpresa que teve ao abrir hoje as redes sociais, com algumas fotos de uma sessão ou de uma comemoração alusiva aos 70 anos da Escola Teodósio de Oliveira Ledo, e mencionou que ficará bastante decepcionado, pois mencionou que no mês de março esteve juntamente com o vereador
presidente José Fernando Leitiário na escola, junto à diretora daquela instituição de ensino, e havia confirmado que faria uma sessão conjunta e que seria possivelmente no mês de maio, e citou que aquela escola é um patrimônio histórico de Boa Vista, lamentando profundamente que nem o Poder Executivo, nem o Legislativo do nosso município foi convidado, repudiando algumas pessoas que consideram maldosas, deixando-os de fora desta sessão. Comentou sobre a audiência pública realizada aqui no plenário no dia 15 com os demais representantes do Orçamento Democrático do Estado, que terá a plenária realizada em solenidade no próximo dia 25, onde apresentaremos a emenda do município de Boa Vista, que serão remetidas para o governador. E através do senhor presidente, uma delas já está ratificada através de um requerimento que será hoje aprovado, solicitando a pavimentação asfáltica da PB 106, que liga Boa Vista a Cabaceira. Ainda em sua fala, parabenizou o colega vereador Orlandino e o senhor prefeito pela passagem de seus aniversários, respectivamente nos dias 6 e 15 de maio. E apesar de ideologias políticas à parte, considera duas baraúnas da nossa política, os quais admira e elogia a sua luta por Boa Vista e pelo povo. Por fim, comentou sobre a nomeação de sua irmã, a professora Berlita Macedo, como secretária de Educação, e hoje considera a pessoa indicada para exercer este cargo. E comentou que ela enfrentará várias dificuldades, mas confia muito na sua competência. Orlandino Pereira agradeceu pela homenagem que recebeu dos colegas, pela passagem de seu aniversário natalício. Em seguida, lamentou os falecimentos ocorridos nos últimos dias do amigo José Soares Sobrinho Zé Lagoa. Encerrou a sua fala afirmando que achou muito justa a nomeação da professora Berlita como secretária e exaltou sua competência. No segundo expediente, foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias: requerimento 17/2019 aprovado por unanimidade, moções 21, 22, 23 e 24, ambas aprovadas por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, mandou o senhor presidente encerrar a presente sessão, que vai devidamente assinada por mim, primeiro secretário, pelo senhor presidente e também pelo segundo secretário. Em discussão a ata da sessão anterior, não havendo nenhuma correção, colocada em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, solicito ao seu secretário que faça a leitura das matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. Senhor presidente, hoje, nesta sessão, até porque tem uma audiência pública depois marcada às 11 horas para a Secretaria de Saúde, a mesa apenas recebeu duas proposições elaboradas pela própria mesa, que foram duas moções de pesar 25 e 26. Primeira moção de pesar aos familiares pelo falecimento do senhor José Evaristo Luna Filho, Zé Girafa, ocorrido no último dia 20 de maio, e a segunda moção de número 26 aos familiares pelo falecimento do senhor José Félix Araújo, ocorrido no último dia 29 de maio. Nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar e manifestarmos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Câmara Municipal de Boa Vista, 8 de junho de 2019. Todos os vereadores presentes nesta Casa Legislativa Mirim. Era o que tinha para o dia de hoje, senhor presidente. Mais uma vez, né, lembrando das moções, pelo falecimento do senhor José Félix e de José Girafa. Esta casa, como bem falou o secretário, jamais poderia deixar de registrar esse momento de dor, mas se solidarizando com todas as famílias enlutadas. Dizer também que vamos ter a discussão de hoje, a votação em primeiro turno da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2020. E se tratando da LDO, nós teremos audiência pública hoje, às 17 horas, na comunidade do Bravo, onde, na oportunidade, nós também iremos discutir um projeto de lei que declara de utilidade pública o Centro de Vivência Geoparque do Cariri Paraibano, uma associação daquela comunidade, e hoje a casa estará presente naquela comunidade para tanto a discussão, a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como também o projeto de lei que declara de utilidade pública esta associação. E também está agendado já para o dia 14, na sexta-feira que vem, às 19 horas, na comunidade Poço de Pedra, no grupo escolar José Pereira de Oliveira, mais uma audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. E na sexta seguinte, dia 21, na comunidade São Joãozinho, abrangendo ali São Bento, Riachão, aquele setor todinho ali, também às 19 horas, na escola João Pereira da Costa, no alto do São Joãozinho. E agendaremos ainda uma audiência pública aqui na comunidade, na zona urbana, para encerrar as discussões acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, que é uma das peças fundamentais no planejamento orçamentário da gestão municipal, né, da Prefeitura Municipal, compreendendo todos os poderes. Dizer que fizemos presente ontem lá no Ministério Público Estadual, na verdade na Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente, juntamente com o senhor prefeito, secretário de Assistência Social, os municípios de Boa Vista, Lagoa Seca, Massaranduba e Campina Grande, né, que compõem a comarca de Campina Grande, acerca da implantação, criação, na verdade, do Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Famílias Acolhedora, que trata do projeto Família que Acolhe, né? E a promotora, no caso da criança e do adolescente, ela quer que esses municípios criem a lei municipal, onde aquelas crianças que estão em risco nos seus lares não seja levado a instituições, e sim sejam acolhidas por outras famílias. Essas famílias vão receber uma certa quantia para esse acolhimento, porém, não é qualquer família, vai ter os critérios na lei municipal. E os prefeitos lá presentes, o de Boa Vista, o de Massaranduba e o de Lagoa Seca, já se comprometeram em enviar à Câmara o mais breve possível esse projeto, e a gente já se comprometeu também convidar a própria promotora, a doutora Juliana, a se fazer presente em uma audiência pública para maior difusão, maior apresentação deste projeto, né, para que as pessoas tenham conhecimento da seriedade, né, não é um projeto simples na sua execução. Claro, o primeiro passo é criar a lei em si, mas a Secretaria de Assistência Social terá um papel fundamental, né, principalmente na seleção das famílias que poderão acolher crianças e adolescentes em situações de risco, né? Não é jovens que estão sejam envolvidos em crimes ou com drogas, não, são crianças que em seu lar sofrem violências, seja ela física, sexual, moral, psicológica, né? E que aquele lar não é mais temporariamente, por exemplo, um local salutar para a permanência da criança, e aí a secretaria, com as famílias cadastradas voluntariamente, né, para este serviço,
poderão acolher essa criança, seja por um período determinado, né? E ele citou que na Paraíba, apenas em João Pessoa está implantado esse projeto, mas vários municípios que compõem a região de João Pessoa já criaram suas leis municipais e estão em fases de implantação, e ele citou que no Brasil o projeto Vitrine se dá na cidade de Cascavel, no Paraná. E vamos tomar a par desse projeto. Quando o prefeito enviar, a iniciativa tem que partir do Poder Executivo, e o prefeito André se comprometeu em enviar o mais breve possível. E no momento oportuno nós iremos apresentar à população e aos senhores vereadores, e em seguida a população como um todo, né? Dizer que teremos sessões ordinárias hoje, né? Estamos tendo no dia de hoje a 8, dia 15, e de hoje a 15 dias, dia 22, para a gente fechar no dia 22 com a votação em segundo turno da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a apresentação já de emendas acolhidas durante as audiências públicas nas comunidades, e dizer que após a sessão de hoje também, conforme anteriormente agendado, teremos a prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Essas são as nossas palavras iniciais, ainda no pequeno expediente. Fica aí aberta a tribuna para quem assim desejar utilizar pelo prazo regimental. Com a palavra o vereador Sebastião Porto. E a todos, excelentíssimo senhor presidente da casa, Aires, excelentíssimo senhor primeiro vereador, as vereadores aqui presentes, funcionário da Agostinho, professor Antônio Carlos, todos os internautas que nos assistem. Fazer esta casa, senhor. Primeiro, você já falou fazer um convite a todos os daquela audiências que compareçam, leve suas propostas. E propostas que serão, se Deus quiser, realizadas pelo poder público, com intervenção também do poder legislativo. Sabemos que a crise do nosso país é grande, não é diferente em nosso município, principalmente o fator onde a comunidade está anos, para o 8º ano, carência muito grande de águas, só para as suas casas, também para o rebanho. Leve suas reivindicações, principal tema, e temos que procurar soluções para os nossos bois. Quero dizer também que estamos entrando no mês de junho, já temos aí o calendário dos festejos juninos através da prefeitura, nas unidades escolares. E faço também o convite a todos, principalmente às mães de famílias, pais de família, os irmãos daqueles alunos, que se façam presente. Que aquele momento é muito importante para aquela classe estudantil, também para aquelas crianças que a gente vê no seu rosto a alegria de estar participando daquelas festas, daquelas quadrilhas. Então, leve o apoio a seus filhos, a seus parentes, que é muito importante, se Deus quiser, para o futuro. Desde já,
senhor presidente. Também quero deixar aqui minha solidariedade às famílias, primeiro do nosso amigo José Girafa, que faleceu há poucos dias. A Girafa é uma pessoa extrovertida, um homem conversador, brincalhão, que fazia muitos boavistenses rir. Não é diferente também com meu primo de segundo grau, José Félix, primo legítimo do meu pai, que era mais um patrimônio humano do nosso município. José Félix, que conseguiu, com muita saúde, trabalhando, conseguiu viver mais de 100 anos. Quero registrar aqui também, senhores internautas, amigos, vereadores, que aquela família que a gente chamava taperista, com Zé Félix, minha tia Alice, que está já atingindo 104 anos, prima legítima do Zé Félix, eu acho que é a única pessoa que hoje tem 100 e poucos anos aqui em Boa Vista. É uma família forte, que sempre consegue viver muitos anos. Ainda esta semana eu visitei minha tia Alice e achei ainda forte, apesar da idade, e espero que ela viva muito tempo, porque é uma alegria para nós, familiares, que queremos visitar. Então, deixo aqui meus agradecimentos e convido mais uma vez a comunidade Bravo, que hoje à tarde, se Deus quiser, estaremos presentes lá realizando uma audiência pública para aquele povo tão bom, tão hospitaleiro. Muito obrigado a todos e até outra oportunidade. Bem lembrado pelo vereador Sebastião, a secretária de Educação, senhora Berlita Macedo, ela realmente encaminhou a programação dos festejos juninos das escolas municipais, né? O cronograma já foi entregue em cópia aos senhores vereadores, iniciando no dia 13 na escola Cícero André, na Malhadinha, e encerrando no dia 19 com a quermesse na escola Francisca Leite Vitorino, Fundamental 2 e EJA, na própria escola, dia 19. Então, os vereadores estão já com o calendário em mãos, poderão participar de todas essas festividades juninas nas escolas municipais. Com a palavra, o vereador Marinés Sampaio. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, assistindo filmagem, seu filho Gabriel. No plenário hoje aqui só meu compadre Antônio Carlos, professor. Primeiro, agradecer a Deus por estar aqui mais um dia. Sem ele não seria possível. Limitar a tribuna hoje, senhor presidente, colegas vereadores. Um pedido que eu venho fazer aqui, usando essa tribuna, ao senhor prefeito, e ao secretário de Serviço Rural, Wellington, para que ele mande passar a máquina na estrada que vai do Caloete até os Guedes, da Furninha, a estrada do Icibil, Caloete Cacimba Nova, que está de péssima qualidade, péssimo até para os ônibus que trafegam por ali, carregando os alunos. É muita costela de vaca. E eu venho aqui fazer esse pedido. Tenho certeza que o senhor prefeito, o senhor secretário, deve estar ouvindo e vai realizar. No mais, só agradecer a Deus e dizendo, Deus é bom e o diabo não presta. Gostaria de registrar a presença aqui no plenário do diretor adjunto da Escola Francisca Leite, Antônio Carlos Gonzaga, né? Uma alegria a sua presença, do fotógrafo José Anísio chegando neste momento. Com a palavra o vereador Antônio Macedo, que se fez presente no último dia 25,
na cidade de Soledade, na audiência pública do Orçamento Democrático Estadual, levando alguns pleitos do nosso município. Acredito que o vereador vai retratar dessas coisas e das solicitações feitas pelo representante do nosso município, consequentemente a resposta do governador com os pedidos oriundos de nossa cidade. Com a palavra o vereador Antônio Macedo. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadores, demais pessoas presentes, já citadas, meus queridos conterrâneos que ora nos acompanham na página do Facebook. De fato, o que nos traz à tribuna é para, como disse o senhor presidente, inicialmente relatar o encontro que houve do Orçamento Participativo do Estado no último dia 25 de maio, na cidade de Soledade, da qual eu tive a oportunidade como vereador e representando a Câmara e levando alguns dos pleitos que foram discutidos aqui numa audiência pública junto a 2 representantes do Orçamento Democrático. Quero dizer que formalizamos 4 requerimentos. O primeiro deles era a pavimentação da rodovia entre Boa Vista e Cabaceiras, requerimento este apresentado pela mesa e que fora aprovado por unanimidade há 15 dias passados. Também protocolamos esse requerimento e cuja defesa foi feita pelo senhor Veron, representando a comunidade do Caluete, até porque é praxe que no orçamento democrático nenhum ou quase nenhum político se utilize da palavra, deixando para que os jovens ou mesmo os representantes das associações façam em nome do município. E assim Veron nos representou, apresentando o primeiro pleito, que foi o asfaltamento desta BR tão almejada por todos nós. O segundo ponto, que também formalizamos requerimento e apresentamos lá no protocolo, foi a questão da reforma e ampliação e climatização da escola Francisca Leite Vitorino, que também foi um pleito também já discutido aqui em audiência e formalizado aqui pela mesa através de senhor presidente, e tivemos a oportunidade também de entregar no protocolo. E o terceiro pleito foi o terceiro pleito conjunto escolhido pela comunidade, foi o esgotamento sanitário da nossa cidade, também um pleito que já havia sido feito em outra audiência, em outro orçamento, em algum tempo atrás, e já é um pleito bastante discutido nesta casa há mais de 10 anos, e até hoje não foi realizada esta obra. Então foi formalizado novamente, e um quarto pleito independente nós fizemos aí de forma protocolar, foi um pedido para a construção de passagens molhadas, mais especificamente no Santa Rosa, entre a Malhadinha e a Viração, que é também uma passagem molhada muito importante que ligam 2 municípios de Boa Vista e Soledade, e que há muito tempo as comunidades nos solicitam. E um outro pedido também formalizado no protocolo foi o abastecimento feito ao presidente da CAGEPA, Deusdete Filho, é isso? Deusdete Queiroga. Foi feito um pedido solicitando o abastecimento singelo da CAGEPA para as comunidades do Alto do São Joãozinho e também da comunidade de Santa Rosa. Então foram 5 pleitos ao todo, sendo 3 defendidos por Veron na audiência pública do orçamento
e os dois formalizados juntamente com os três também, através de protocolo. Vale ressaltar que, após a audiência pública, o governador, ao final, tivemos a participação, que agora aqui no plenário, do secretário de Planejamento, Antônio Batista Tota, que está aqui presente, esteve lá conosco, de Carlinhos, da Associação do Sítio Caloete, representado por Veron, e também da Associação Quilombolas, representados por Edilene e um bom grupo de pessoas de Santa Rosa. Ao final, o governador se limitou a responder alguns pleitos que tinham sido solicitados na audiência, entre os quais posso relatar que, com relação ao asfalto de Cabaceira, depende de empréstimo. A gente, até eu já tinha citado isso aqui várias vezes, quando era presidente, nós recebíamos esse ofício que Boa Vista estava incluído no Anel do Cariri, e quando ele foi chegando próximo da sua licitação, Boa Vista, infelizmente, foi retirado e colocado numa outra possibilidade de investimento do governo, que dependia de um empréstimo internacional. E até hoje, esse empréstimo não apareceu. Então, ele disse que a obra era pensada, obviamente que era importante, limitou-se a dizer que teriam alguns custos altos e que ficaria no aguardo. Então, não tenho muitas expectativas que a obra saia a curto prazo, mas, obviamente, que continuaremos lutando para que isso aconteça. Com relação ao segundo ponto da escola, ele não ventilou essa questão, ele não citou a questão da ampliação na escola Francisca Leite. Com relação ao terceiro ponto, o esgotamento sanitário depende de verbas da FUNASA. Também é outro projeto aqui já do governo de Edivan, salvo engano, no terceiro. No governo de Betinho, em 2008, nós já tínhamos um projeto, a Prefeitura de Boa Vista já tinha realizado um projeto de esgotamento sanitário para a cidade e dependia também de verbas da FUNASA. Vale ressaltar que são 54 cidades, se eu não estou enganado, que fazem parte das cidades que passam rios, açudes ou rios que desaguam no açude de Buqueirão e também lá no Sertão, e que essas cidades deveriam ser feito o seu esgotamento sanitário, como é o caso de Boa Vista, que joga dejetos, esgotos no rio, e as águas, quando há enchentes, vai desaguar em Buqueirão. Então, antes de se inaugurar a transposição do São Francisco, essas obras já eram para ter sido realizadas há muito tempo. Felizmente, o governo do estado não o fez, e o governo federal, por sua vez, também liberou muita pouca verba para que algumas cidades tivessem o privilégio de realizá-las em suas cidades. Então, ficamos também no aguardo. O único ponto que merece destaque seria, que já tinha sido relatado pelo governador, comemorado por alguns. No entanto, tem uma pedrazinha no caminho, que o governador publicamente disse que se o prefeito doasse um terreno, ele construiria o ginásio de esportes, a quadra de esportes da Escola Teodósio Oliveira Ledo. Eu não sei, não conversei com o André a respeito do terreno, porque teria que ter um terreno, uma escritura pública, não sei. Me parece que depois o secretário tem uma informação, depois a gente pode, até aqui no decorrer da sessão, a gente relatar essa questão, porque é um terreno, me parece, de 35 por 60 metros, se eu não me engano, para que isso fosse realizado. Foi a única resposta positiva que tiramos dessa audiência. Por fim, dizer que, como eu já previa, e nós tínhamos feito aqui a sessão, a audiência pública, e na oportunidade eu perguntava aos dois representantes do governo
se não era melhor a gente fazer alguns pedidos menores, ele disse que era melhor fazer os maiores, não é? E até questionei, mas quanto o governo disponibiliza? Não é? Porque não é somente ir para uma audiência e você pedir como pede a Deus. Não é bem assim, né? E tanto é que, de fato, na verdade, o governo já tem uma programação de trabalho já há bastante tempo. Ele já sabe que as escolas, por exemplo, no Estado estão sendo feitas reformas em todas elas de forma progressiva e, de certa forma, vagarosa, porque não tem recurso suficiente. É evidente que se a gente não pede, também corremos o risco de nunca recebê-la. Então, de qualquer forma, é importante que a gente esteja presente nessas audiências, porque a gente comprova, aprova, comprova, registra e, de qualquer forma, tem uma prova cabal de, no futuro, poder dizer que participou de todas ou de quase todas e mostrar quais são realmente os benefícios que a cidade recebeu. Então, era isso que eu queria relatar no dia de hoje. O senhor Marinésio tem uma parte. Sobre essas audiências públicas, o que me resta avaliar, colegas, é que, me desculpe, a minha expressão é encher linguiça. É juntar um montão de gente das cidades para tirar uma foto com o governador, com as lideranças políticas maiores, e, enfim, pelo o que Vossa Excelência falou aí, apresentaram praticamente a resposta é zero. Esse ginásio tem uma verba aí que vai ser destinada a mais de 100 ginásios. Boa Vista não precisa de ginásio de esporte, precisaria talvez mais da estrada de Cabaceira, precisaria da reforma mas oferece o que aqui já tem. Que venha, tudo bem. Em tese, que era para ser assim, as pessoas apresentar, realmente, tudo bem. Mas, na maioria das vezes mesmo, o que prevalece é o discurso político. Porque o ex-governador Ricardo Coutinho, lá em João Pessoa, no último domingo, na última audiência, não apresentou o projeto, não foi, mas foi para lá fazer um discurso raivoso, que não era digno de um ex-governador usar a tribuna para estar, em vez de estar ajudando a apresentar projetos para o Estado, fazendo um discurso político raivoso. Não sei por que um homem conseguiu politicamente subir todos os degraus. E para ele eu acho que está pouco ainda, não agradece a Deus, não fala em Deus, e com muito ódio dentro do coração falando dos demais. Era só isso. Obrigado. Eu agradeço a parte do vereador Marinésio, só concluindo de que, de fato, a gente sai com um pouquinho de desânimo, assim, um pouco desanimado, porque é sabido por todos da contribuição que Boa Vista tem dado ao Estado, sobretudo na questão do ICMS, que eu acho que a gente merecia maior atenção. Uma parte... Pois não, senhor presidente. Eu só discordo do meu amigo Marinésio no sentido de que as audiências não sejam importantes. São. Mas, como bem eu disse aqui na reunião prévia, os recursos não são as pessoas que escolhem para onde vão, né? Isso aconteceu com as estradas. Conseguiu um financiamento para as estradas, claro, ele colocava aquele recurso. Qual era o cidadão que não queria que a sua cidade fosse ligada por um asfalto, né? O que aconteceu, principalmente entre a primeira e a segunda gestão do governador Ricardo Coutinho. Quer dizer, o recurso é um passo anterior ao pedido das pessoas, né? Não é as pessoas que escolhem, né? Eu acho que disse aqui e repito, a falha está nesse sentido.
Claro que eu só posso ter orçamento, ter uma obra, se eu tiver orçamento, né? Se você consegue um empréstimo naquela área, claro que os pedidos só poderão direcionar-se para aquela área, né? Por que de Boa Vista a Cabaceiras não é possível? Porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, não tem outra coisa. Não tem outro motivo, não tem questão política que é favorável, que não é. Não faz porque não tem recursos para isso, né? Que é importante sim, escutar as pessoas, mas que o que tem que ficar claro é que as pessoas não podem dar realmente a opinião daquilo que realmente quer ou que deseja, né? Mas naquilo que o orçamento do Estado comporta. Porque ele está construindo em 100 cidades ginásio de esportes? Porque há recursos no Fundeb para isso. Se não tivesse recursos, ele não iria construir nenhum, né? Claro que os municípios têm que estar em condições de receber isso. De que forma? Com terrenos, com escrituras públicas, que no nosso caso, na escola Teodósio, nem tem espaço para isso, nem a própria escola tem escritura pública, né? E apenas corrigindo, a gente não solicitou o abastecimento singelo, e sim expansão de rede para o São Joãozinho e para Santa Rosa, né? E eu acredito que é possível isso desde que a Transparaíba ela seja colocada em funcionamento, né? Uma vez colocada em funcionamento, não vai ter desculpa de vazão pequena para chegar no São Joãozinho ou de abranger a rede para Santa Rosa, né? É questão realmente de querer fazer, de querer atender os pedidos, né? Continuamos, acredito que Boa Vista continua com as portas fechadas para o governo do Estado. Infelizmente, a população voltou unida no atual governador, mas um convênio com a Secretaria de Educação não é formalizado, um convênio com a Secretaria de Agricultura para disponibilização de carros-pipas não é feito, né? Infelizmente, as portas continuam fechadas para Boa Vista, tanto que Boa Vista oferece ao governo do Estado, no mínimo, 15 milhões por ano sai das terras de Boa Vista para o governo do Estado, e não recebemos nada em troca. Eu quero só corrigir o colega que não é Boa Vista que está com as portas fechadas para o Estado. É o Estado que está de portas fechadas para Boa Vista. E enquanto há dinheiro, às vezes tem. Resta o gestor ser honesto, porque só nessa operação Calvário da Cruz Vermelha foi desviada milhões, muito dinheiro, que daria para fazer muita coisa no Estado pelos que mais precisa. E principalmente nos hospitais, que você vai no hospital de trauma daquele em Campina Grande, não tem um ar-condicionado ligado, né? E com o calor, nós sabemos que as bactérias elas se proliferam muito mais rápido, né? Em alta temperatura, no calor. Então peço desculpa aí pela demora do aparte ao vereador Antônio Macedo. Eu queria uma parte do companheiro aí. Pois não, senhor. Quando você falou vereador aí as questões das passagens molhadas, Malhadinha, Santa Rosa, interligando aquelas. São 3 rios, são 3 grandes obras. Eu acho que como você tem um poder de atuação bom em Santa Rosa, deveria aconselhar a Edilene a mobilizar e tentar apresentar um projeto Cooperar, porque em 2012 eu consegui aquela de Cacimba Nova de Caluete através do projeto Cooperar. Não seja obrigado a sair as 3, que são 3 grandes obras, que são os 2 rios que vêm da Viração e o de Rosa, né? E o de lá que sai da Malhadinha. Então, eu acho mais viável. Viu? Exatamente, o colega lembrou bem, quando foi na audiência pública a gente sugeriu isso, inclusive, porque era mais fácil sair pela associação, propriamente pela prefeitura. Que eu tinha lembrado, e a gente se preocupou em protocolar esses pedidos, né? O vereador Antônio Macedo levou em mãos para protocolar esses pedidos, para ver se nós, pelo menos, recebemos uma resposta,
né? Porque uma vez protocolado, acredito que todo órgão sério, ele se compromete pelo menos em dar uma resposta, né? Esperamos receber essas respostas. Na estrada que liga 412 ao Caluete, eu já representei essa autoria vários requerimentos solicitando a construção de pelo menos 2 em 2 riachos que são mais fortes quando pega o inverno. São pequenas e é um custo pequeno que talvez até a prefeitura poderia fazer. A última vez que eu estive com a vice-governadora, a doutora Lígia, eu falei para ela, eu cobrei, eu disse, doutora, dê uma força lá pelo cooperar agora, esse montão de dinheiro que o governo tomou emprestado, ela para fazer essas passagens molhadas, ela me falou, faça um requerimento, apresenta, isso já existe. Mas eu vou repetir o requerimento, não sei se é preciso, para depois a gente, se for possível, enviar em mão para ela ou para o projeto Cooperar. É de muita importância, porque demora a chover, mais um dia chove. E o Riacho de Aristófanes e o lado da Casa Velha de Chico Coró deixa a comunidade do Caluete isolada quando chove. E na gestão de Edivan, ele conseguiu ainda até fazer a licitação, ganhou uma construtora de Lagoa Seca, mas ela botou um valor baixo e não teve coragem nem de começar a obra e ficamos nós lá. E eu espero que daqui para o final do governo André, se Deus quiser, André consiga deixar ali a entrada do lugar mais bonito do mundo, bem bonitinha. Bom, eu agradeço a parte dos colegas vereadores, só ratificando realmente o pedido que, como eu falava, de Carlos Jovens, que de fato nós ventilamos essa proposta que as passagens molhadas poderiam também serem feitas pelas associações e, obviamente, através do quilombola. Então, isso eu acho que, como disse Fernando, a gente protocolou para receber, deixamos e-mail e telefone da Câmara e nosso para que houvesse pelo menos uma resposta, seja ela positiva ou negativa. E aí, lembrando sobre essa questão, eu também me lembrei de um debate que eu escutei ontem no rádio sobre a transposição do São Francisco, que está parada, os equipamentos estão ficando obsoletos, quebrados, e a perspectiva que eu estou vendo é uma obra de abandono, é uma obra a curto prazo, nós vamos ter uma obra totalmente abandonada e deteriorada, que é mais grave, não é? Então, eu acho que passou a euforia de Campina passar sede, depois que teve essa água que foi reposta aí, não sei para quanto tempo, novamente, eu acredito que para o ano vamos sofrer as consequências se nada for feito. E não vejo nem deputado, nem ninguém se mobilizando para que essa manutenção ela esteja sendo efetivada. Então, as comportas, pelo que eu ouvi falar, elas estão paralisadas. Mais um problema. E eu acho que a gente vai correr sempre atrás de problema. E acho que nós estamos gastando água por conta. Continua sem educação, continua uma verdadeira bagunça. E quando tiver com 10%, com 8% de novo, aí vão se preocupar. Infelizmente, é o que a gente está vivendo. Praticamente, após o inverno do ano passado, que Boqueirão recebeu uma grande reserva de água, de lá para cá não entrou mais água do São Francisco. Pois é. Graças a Deus, esse ano entrou mais água, mandada por Deus pela Pois é, exatamente. Mas o grande problema é justamente, no momento que você para a obra, vai ressecando, já tinha problemas, né, nos canais, e vai ressecando, as turbinas vão tendo problemas, e não vai sendo consertada, como se não bastasse, até hoje não se discutiu quem vai, de fato, tomar conta da obra, né? Quais são os órgãos a nível estadual, nacional, que iria tomar conta desta obra. Então é isso. Muito obrigado. Pois não? E aproveitando o momento, falando em cooperar, e aí, deve, Marinés, como a falou, que falou com Lígia para fazer um requerimento. Cooperar não funciona dessa maneira. Não é o caso.
O cooperado tem que vir ao município, pegar as associações e pegar os pleitos da zona rural. E aí entra em votação, quem é a primeira, quem é a segunda. Pode até ser que a gente sabe que quando chega lá dentro, funciona o dedo político. Mas no presente momento, tem que haver mobilização para que venha até Boa Vista pegar todos os pleitos de todas as comunidades. Exatamente. Ele falou exatamente porque o requerimento nosso, não, de fato, não serve para fortalecer, mas para formalizar é diferente. Vereador, aproveitar enquanto você está na tribuna. Pois não, Rui Barbosa. O assunto é água. Buqueirão hoje está com 25% de sua. Nós estamos entrando na fase mais crítica da necessidade de água. Vai chover mais. Inclusive, Boa Vista está passando também por um problema que a água está saindo para abastecer as comunidades, já está ficando pouca, já foi escura, barrenta. Inclusive também a água que eu recebo são cadastrados no Exército. A equipamento ela está vindo de péssima qualidade. Presidente, você que sempre faz análise, fedor, se fosse um veneno, não é o próprio. Se fosse um veneno, por 8 dias ou mais é que desaparece. E esta semana a água apresentou todo o vento dentro da aparecer. Está vindo da Peruá. A gente logo vai precisar de água do Buqueirão. Se a transposição não voltar a funcionar. Exatamente, era isso que eu estava falando, porque já tendo concluído e voltando, é uma preocupação que, apesar de num universo pequeno como o nosso, eu vejo assim, eu sempre disse que devia haver uma campanha educativa permanente com relação à água, e mais especificamente com relação a Buqueirão, porque nós não somos educados para saber usar a água, nem qualquer bem, nenhum bem público, a verdade é essa. Mas a gente sempre vai correndo atrás, confiando que as coisas vão dar certo. Não é assim? A gente sempre fica correndo atrás. Quando uma coisa acontece, está chovendo, ganhou um pouquinho d'água, aí acha que está no conforto de novo. Mas as pessoas continuam de forma abusiva e inconsequente, gastando água. E eu acho que a água é um bem precioso que vai se faltar no futuro. Isso já é fato consumado pelos historiadores, pesquisadores, pelos cientistas, de que a água no futuro será um ponto de grande discussão no mundo. Então, eu acho que deveria haver uma campanha permanente e não há. Não é isso? Era isso, senhor presidente. Só falando ao vereador Sebastião Porto, dizer que o prefeito já cancelou a retirada de água do Juá e já estão indo pegar no leito do rio de São João do Cariri, no leito do rio Taperuá, uma água de qualidade melhor, para ser distribuída com a população. E se tratando da análise do Exército, realmente é feito mensalmente. Eu quem levo a amostra da água para ser feita lá na UFCG, e a qualidade, que no caso eles não analisam odor, analisam a questão dos coliformes fecais e a questão da salinidade, que é o laudo bacteriológico e o laudo fisicoquímico, e desde janeiro que as amostras vêm dando satisfatórias, ou seja, a água é de boa qualidade. Mas só que lembrar que essa água é retirada brutalmente lá, a água bruta, no rio Taperuá. E após a retirada é colocada a pastilha no carro-pipa. Aí depois que coloca a pastilha, tem um tempo, é feita
a retirada da amostra para ser analisada em laboratório. O procedimento é feito dessa forma. Todos os meses, né, Leonardo Almeida, que trabalha na Secretaria de Agricultura, é o responsável pela coleta da amostra, e a gente apenas leva essa amostra para ser feita a análise no laboratório do Lab 10, na UFCG. Com a palavra, o vereador Neto Meira. Esta semana eu visitei várias residências e a reclamação foi unânime com relação a essa água do Taperoá. Inclusive eu presenciei, né? É um odor muito forte, assim como que fosse uma espécie de veneno, né? Então eu acho que, já que está sendo feita a análise, né, eu tenho para mim que deve ser cloro demais, né? Utilizando pastilhas demais dentro dos tanques. Né? Tá bem? Com a palavra o vereador Zenaldo. Primeiramente, bom dia a todos vocês, né, os colegas vereadores, a vocês que estão aí no plenário, e dizer que mais uma vez a gente está aqui discutindo a velha problemática da água, né, isso, presidente, né, e essa questão aí da água do Juá, como bem frisou o presidente Fernando Aires, o prefeito ele já suspendeu e está trazendo agora de São João do Cariri, né. E é outro problema. E como você citou aí, Neto e Sebastião, a qualidade da água lá, né? E ainda tem um agravante, pior do que o odor, se chama os agrotóxicos. Porque nós sabemos que a quantidade de irrigantes que tem hoje no leito daquele rio Taperoá, a chegar até dentro de Boqueirão, são enormes. E com isso, né, tem a questão dos agrotóxicos que vai para o leito do rio, não é isso? Então, a solução que eu sempre lutei aqui, sempre defendi a bandeira, não era para solucionar o problema de vez, mas para amenizar, que é a questão de açudes, né? Como foi feito no início da gestão de André, que foi feita a limpeza do açude do Juá aqui, que foi um pleito meu e que todos vocês abraçaram a causa e ajudou que essa obra se concretizasse. Foi de extrema importância para o município, porque há quantos meses Boa Vista não vinha retirando a água lá desse açude para abastecer as cisternas das zonas rurais, não é isso? Quanto de economia não gerou para o município, não é isso? Quantas carradas a mais o transporte botava por dia, porque se fosse pegar de Boqueirão, o tempo de deslocamento aqui de um carro para Boqueirão, 4 vezes mais do que aqui para o sul do Juá. Infelizmente, as chuvas para a nossa região foram poucas, não é? A água vai ficando pouca no açude e imprópria para o consumo, né? A atitude nobre do prefeito de suspender, mas aqui eu deixo um apelo, né? Um apelo porque a questão do exemplo. Boa Vista não tem um açude grande. Está na hora da gente começar a pensar, né? Nós temos deputados federais que trabalham para o nosso município, né? Senadores votados aqui de grande influência dotada no governo federal, né? Deveria-se todos nós aqui se reunirmos e ver aqui em Boa Vista aonde é que Boa Vista comporta um açude. Não é obrigado a ser de grande porte, mas que seja do tamanho do Juá ou maior do que o Juá, ou sei lá, mas que traga alguma coisa de recurso para que a gente invista nessa obra hídrica. Porque a gente está vendo que a Transparaíba vai passar aqui, mas ela vai passar, ninguém sabe quando, porque os tubos estão enterrados, mas não é só enterrar tubo, não. Tem a questão da estrutura física das casas de bombeamento, das estações elevatórias, então tudo isso prejudica. Então, o vereador Marinés foi muito feliz. Um dia chove, o Cariri da gente sabe que quando pega um ano chovedor, né, chove bem, graças a Deus. Falta canto para a gente armazenar essa água, né? Então, eu acho que está na hora da gente fazer aqui um manifesto aos nossos deputados e senadores, já que agora vão votar emendas positivas, para destinar um pouco daquelas suas emendas para vir para o nosso município, para que façam um estudo, um levantamento e vejam onde é que Boa Vista comporta um açude de médio porte, não é isso? Porque todos os municípios pequenos têm, né? São João do Cariri tem, Serra Branca tem uns açudes que, na épocas mais difíceis, a gente socorre lá, não é isso, senhor presidente? São essas as minhas palavras e também
na questão das emendas aqui do orçamento democrático, a gente deveria colocar, nem que seja um pouquinho, para que a limpeza daquele açude do Joá seja uma limpeza permanente. Todo ano tira um pouquinho de terra para que possa acumular água, que é quem socorreu a gente nesses últimos 4 meses, né? E é quem pode socorrer no futuro. Porque um dia que ele encher, olha aí, quantos anos Boa Vista não vai passar despreocupado? Claro que a questão de consciência, de uso, é de cada um, né? Isso aí a gente não pode fazer nada, mas a parte da gente aqui, como legislador, a gente poderia atuar nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente, e um bom dia para vocês. Senhor presidente, Com a palavra, Só o vereador Carlos Jovem tinha solicitado primeiro. eu estou voando na questão da água, olha a água que está fedendo. Porque no meu tempo, quando secretário, eu trabalhava com 5 poços. E tinha um que fedia. Mas como era obrigado a puxar dele, porque os outros não davam abastecimento, deve reparar aí, eu não sei de qual poço está sendo puxada essa água para Boa Vista. Não, mas eles reclamaram da Do Exército. do Exército. Não é da do Rio, não. Não, é do Exército. Mas tem que observar também que lá na frente pode reclamar, tem que saber de qual poço está sendo transportado. Porque tem uma que ela fede, é mais pesada, sabe? Era 4 poços que trabalhava. Mas as 2 reclamações foram no sentido da de Itaperuá, colocada pelo Exército. E questão de água, Boqueirão, para transportar para aquela região de Caloete, Acima Nova, São Pedro, deve puxar de Boqueirão, que é mais perto mesmo, do que puxar de São do Cariri. Ela fica bem mais perto, puxar de lá, do que vir de São do Cariri. É mais viável, né? Eu acho que seja mais viável. Encerrar o pequeno expediente, vamos às votações das matérias. Senhor presidente, eu quero só vereador Humberto Pereira. aqui sobre a segurança do nosso município, que é enxugar gelo. Sempre está acontecendo delito no nosso município. E que vai me surpreender é que nunca vemos os policiais aqui ter êxito com os acontecimentos de roubos no nosso município. Para nós encontrar, essa semana eu rodei atrás aqui e não encontrei. Tem que ligar para Campina, fazer a ocorrência. Eu acho que isso é até um termo de muita injustiça, nós passar por isso, pela a manutenção que o policiamento tem aqui. Outra coisa que eu gostaria também é que o senhor prefeito sensibilizasse e visse a questão do trânsito na Massimino Soares, pegando da lotérica até em Ginaldo, porque aqueles quebra-mola que tem aqui naquela rua não é adequado pelo trânsito que está tendo no nosso município, inclusive nas horas que o colégio é aberto e são muito movimento e jovem irresponsável. Então eu acho que deveria ter quebra-molas com certeza em todas as esquinas daquela rua, porque mesmo assim eu sei que eles não levam em conta, mas pelo menos ameniza mais. É impressionante você ficar ali e ver o movimento, ver muitas pessoas sair de cima dos abismos. Então acho que é muito importante ver aquele problema, vai ou não vai, da semana passada teve uma batida muito forte ali, 2 motos, né? Então eu acho que é de grande importância. Eu queria também que o serviço urbano desse uma olhadinha na pavimentação da Márcia Araújo, e o calçamento lá está buracado, né? Eu acho que a rua está até interditada. Então eu acho que passasse lá deve ser uma vestinha, só isso mesmo. Eu queria só registrar o falecimento do ex-prefeito de Puxinanã, Abelardo Coutinho. Faleceu. Eu soube agora de manhã e aqui tem uma reportagem. Há poucos dias ele sofreu uma batida de carro e teria perfurado o pulmão. Demorou a receber socorro e veio a ficar com sequelas, né? E a causa morte teria sido um edema pulmonar provocado por uma perfuração no pulmão, consequência de uma colisão de veículos dias atrás. Então, só registrar, não tinha lembrado do fato. Ele tinha 66 anos,
E o sepultamento vai ser em João Pessoa amanhã, mas me parece que vai ter uma missa de corpo presente, ainda não presente na igreja matriz da cidade, deve ser de Puxinanã, e depois isso é levado para João Pessoa. Era isso. Só bem lembrado aí pelo vereador Humberto Pereira a questão da segurança pública em nossa cidade. Acredito que vamos solicitar uma nova audiência ao comandante para que essa interlocução com os policiais aqui seja mais simples possível, né? Não seja necessário ligar para a central e para que os policiais possam agir, né? E pegar ainda, ter mais tempo de pegar, quem sabe, as pessoas que estão cometendo delito, né? Não esperar que venha uma determinação ainda via rádio da central de polícia. E na questão de trânsito, a gente já colocou aqui uma infinidade de requerimentos para tanto a colocação de sinalização horizontal e vertical em nossa cidade. E acredito que vamos partir para um novo requerimento, solicitando um convênio com a Prefeitura e o DETRAN para que esse estudo de trânsito em Boa Vista seja feito e colocado sinalização, quebra-molas onde for necessário, passarelas, né, e trabalhar com a educação realmente, principalmente das crianças, dos estudantes e, consequentemente, dos motoristas, dos jovens, dos pedestres, né. Eu acho que acredito que é necessário, principalmente nessa avenida aí muito movimentada, Massimino Soares, e que as pessoas se conscientizem, né, do perigo que é pilotar uma moto, que é dirigir um carro numa rua onde passa crianças, pessoas de bicicletas, né. Eu acho que a gestão pública tem que se preocupar, né. A municipalização do trânsito é um sonho meu. Se isso ocorresse, né, depende aí da gestão efetivar, já é possível isso. Vários municípios na Paraíba já municipalizaram o trânsito e, quem sabe, no futuro próximo, Boa Vista também possa municipalizar o trânsito e gerir as suas ruas adequadamente, né. Vamos às matérias. As moções serão encaminhadas aos familiares dos entes dos senhores José Evaristo Luna Filho, Zé Girafa, e do senhor José Félix de Araújo, seu José Félix. E vamos agora à votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2020, projeto de lei do Executivo número 14, estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2020 e dá outras providências. Essa primeira votação. E as metas e prioridades da gestão é o desenvolvimento do atendimento à saúde, incremento no aumento de vagas no ensino fundamental. Isso não vem ocorrendo, esse aumento, porque o número de alunos está cada ano diminuindo, né? O aumento do número de vagas na creche, desenvolvimento em articulações com outros governos na preservação da renda mínima, na questão do meio ambiente, construção e reformas de casas populares, preservação do patrimônio histórico-cultural e saneamento básico, também é uma questão muito crítica em nossa cidade, que a gente vai continuar defendendo em todas as instâncias, porque com saneamento básico de qualidade, acredito que grande parte das doenças serão diminuídas em nossa cidade. A proposta aqui autoriza uma abertura de créditos adicionais de 30%, prevê o controle das despesas com pagamento de pessoal no limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no limite de 54%, prevê uma projeção de receitas em relação ao ano anterior de 10%, conceder aumento ao funcionalismo público em obediência às exigências constitucionais e
fixa as despesas de capital, no caso trata de investimentos, para o exercício de 2020 no valor de 6.500.000. Podemos destacar as seguintes ações: reforma e ampliação no caso do prédio do Poder Legislativo. A ação está no Poder Legislativo. Desenvolvimento do ensino fundamental e infantil, aquisição de veículos, 150.000, construção de creches, ainda obra em andamento, 250.000, área de lazer para os idosos, 100.000, campo de futebol, 450.000, área de lazer nas escolas municipais, 50.000, centros comunitários, também 50.000, quadras de areia nas comunidades rurais, 50.000, quadras esportivas na zona urbana e rural, 50.000, construção de uma policlínica e clínica de fisioterapia e farmácia básica, 670.000, recuperação, ampliação, construção de pequenas e médias barragens, 100.000, aquisição e instalação de dessalinizadores, 100.000, perfuração e instalação de poços, 60.000, expansão da rede de abastecimento de água, 100.000. Calçamento, 600.000, pavimentação em asfalto, implantação e recuperação, 300.000, construção e melhoria de unidades habitacionais, 400.000, melhorias de unidades sanitárias domiciliares, 150.000, esgotamento sanitário, 500.000, recuperação de estradas vicinais, 100.000, desapropriação de imóveis, 150.000, construção de um portal, 100.000, construção da sede do CRAS, 200.000, construção e reformas de parácia, 60.000, construção de um centro administrativo, 200.000, pavimentação do acesso ao cemitério, 50.000, ampliação do cemitério, 50.000, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, R$100.000, totalizando aí 6,5 milhões. Essas são as propostas. Falando de previsão de receita, em 2018 era previsto R$29.338.227, mas foi efetivada, realizada um total de R$24.785.605,54, né? A previsão é uma coisa, a realidade é outra totalmente, 5 milhões a menos. A previsão para este ano é de 32 milhões, né, está colocando sempre um acréscimo de um ano para outro de 10%. Para 2020, R$35.559. Essas são as informações para que todos tenham conhecimento e que seja discutido. Quem aqui quiser mais algum esclarecimento, teremos oportunidades de apresentar esses dados nas comunidades que iremos fazer as audiências públicas, iniciando hoje na comunidade do Bravo, né, e cada um dos senhores vereadores poderão solicitar cópia desse material. Com a palavra o vereador Neto Meira. Presidente, eu quero tirar só uma dúvida. Construção de casas populares, é para zona urbana e rural? Ou tanto faz. Tá aí, obrigado. Sempre consta esse orçamento, mas a gente sabe que são obras que dependem de ações de recursos do governo, tanto federal quanto estadual, para que isso seja efetivado, né? Algum esclarecimento a mais? Podemos colocar em votação, votação simbólica em primeiro turno. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovada por unanimidade em primeiro turno o projeto de lei número 14, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Agradecendo a presença de todos os senhores vereadores, convocando já para hoje à tarde, na comunidade do Bravo, audiência pública. No dia 14, na sexta-feira, na comunidade Poço de Pedra, audiência pública também às 19 horas, no grupo escolar José Pereira de Oliveira.
No dia 15, sessão ordinária novamente. No dia 21, audiência pública na comunidade São Joãozinho, na escola João Pereira da Costa, às 19 horas. E no dia 22, encerrando o primeiro período legislativo, sessão ordinária com a votação em segundo turno, com as apresentações das emendas acolhidas nas audiências públicas, a votação em segundo turno da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agradecendo a presença de todos, a todos os internautas que nos acompanham pela página oficial da Câmara Municipal de Boa Vista no Facebook. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana, que Deus continue nos abençoando. E dentro de 10 minutos estaremos dando início à audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde, referentes ao primeiro quadrimestre de 2019, com a gestora da saúde aqui fazendo a prestação de contas. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia.